Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do nosso querido bodão, ou BOD B11 da Bocaina Gestora, esse querido FII Infra de vocês. E a gente vai falar do relatório do mês de agosto, que trata dos dividendos pagos agora no mês de setembro. E a grande pergunta que você deve estar se fazendo: por que é que o fundo pagou apenas 9 centavos, Adriano? A gente vai tentar mostrar isso para vocês aqui no relatório, dependendo do que o relatório nos trouxer. Mas antes a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de apenas 10,3% ao ano. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado, 10,3% ao ano. Praticamente o que rende a taxa Selic no ano. Basicamente isso. Não muda praticamente nada. Claro que se você aplicar em algum tipo de investimento que renda 100% CDI, ele vai te pagar, depois de 2 anos aplicado, pelo menos 15% por causa do desconto do imposto de renda. E aqui não tem desconto de imposto de renda, aqui é isento de imposto de renda. Mas também tem que ver que aqui é mais arriscado. Aí você é 2 pesos, 2 medidas, você tem que ver aí qual é o melhor para você. Mas aí você pode me perguntar, por que é tão pouco assim, Adriano? E ainda tem um detalhe: atualmente o P sobre VP está a 0,98, ou seja, o fundo está com 2% de desconto. 2% de desconto. Isso aqui é um bom momento de compra do fundo, exatamente porque ele está com esse desconto. Normalmente ele está com ágio. Normalmente esse fundo aqui trabalha com 2 a 3% de ágio. O P sobre VP dele normal é 1,02, 1,03. Normalmente o P sobre VP é maior do que 1, ou seja, ele sempre tem ágio. Dessa vez está com 2% de desconto. Por que ele está com desconto? Meus amigos, esse mês ele está pagando apenas 9 centavos. 9 centavos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes, mas 9 centavos. Se ligue nesse valor, fazendo aquilo que eu gosto de fazer sempre, que é fazer o ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, que eu faço tanto quando está com ágio quando está com desconto. Esse dividend yield do ano cai de 10,3 para apenas 10, ou seja, pior ainda, apenas 10%. Aí você vai me dizer, mas por que esse dividendo é tão baixo? Normalmente o fundo não vinha pagando 10 centavos. Se eu multiplicar 10 centavos vezes 12 e fizer as continhas do dividend yield, não daria mais alto? Sim, meus amigos, daria mais alto, mas não dá. E por que não dá, Adriano? Eu falei sobre isso no último vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, você está errado. Você deveria ter assistido. E se você não sabe por que o yield está tão baixo assim, assista esse vídeo. Vou colocar aqui do topo, do lado direito, vai passar agora no topo do lado direito, um cardzinho para você clicar e assistir o vídeo anterior. Clique nele, mas depois volte para esse vídeo para continuar sabendo o que aconteceu com o fundo nesse mês agora de agosto. Nesse mês ele pagou apenas 9 centavos de dividendo, como eu falei agora há pouco para vocês. E esse 9 centavos equivale a um yield do mês de 1%. E esse yield de 1% seria bom se esse fosse um FII Infra High Grade, ou até mesmo um fundo imobiliário High Grade. Mas considerando que ele não é um fundo High Grade, ele sim é um fundo Middle Risk, e a gente já fala sobre isso há vários vídeos, sobre vários relatórios. Considerando que ele é Middle Risk, esse yield é ok, normal, nada demais. Fundo Middle Risk tem que estar pagando mesmo nessa faixa entre 1 e 1,10%. É o normal do yield do mês. Então nada de excepcional, apenas ok. Entrando aqui no relatório, aqui vendo os números do fechamento do mercado no dia 30 de agosto. A gente vê que a distribuição anunciada para ser paga no dia 6, que já foi paga, de 9 centavos apenas. A cota de mercado estava R$ 9,20. Agora, meus amigos, agora está abaixo de R$ 8,90, para vocês verem como caiu. A cota patrimonial, R$ 9,03. A cota começou a cair, fora ser DataX, no primeiro dia depois do anúncio desse dividendo aqui, e caiu bem muito. Teve a DataX que fez a cota de mercado perder os 9 centavos, caindo para R$ 9,11, e ele perdeu mais uns quase 30 centavos ainda, exatamente porque foi 9 centavos que ele pagou, meus amigos. O pessoal fica mal acostumado. Esse fundo aqui, para vocês terem uma ideia, nunca na vida, na sua história, pagou menos que 10 centavos. Até esse mês agora. Sempre, desde quando ele começou a distribuir os rendimentos, ele nunca pagou menos de 10 centavos. Sempre era 10 centavos ou mais. A maioria das vezes foi 10 centavos. E dessa vez pagou 9 centavos. A taxa média dos ativos do fundo é de IPCA mais 9,19. Por isso, por causa dessa taxa média, que eu considero ele um fundo Middle Risk. Que fundo que tem essa taxa média é Middle Risk. Para mim, a partir de IPCA mais 8,5 é Middle Risk. Tem gente que já considera IPCA mais 8 Middle Risk. Então, IPCA mais 9,19 com certeza é Middle Risk. Então, por isso, o fundo é Middle Risk e não High
grade, ou seja, ele era para até dar um retorno maior, porque se esse fundo fosse high grade, pagando 10 centavos como ele sempre pagava, que eu acho até pouco ainda era bom, porque era um fundo high grade, pagando 10 centavos, com o valor dessa cota. Mas considerando que ele era middle risk, já era pouco. Aqui eu trago a tabela de todos os pagamentos do fundo, desde a primeira distribuição em janeiro de 2022, e foi 11 centavos e meio. De lá para cá você vai ver, ó, nenhuma vez abaixo de 10 centavos, a não ser pela primeira vez na TV nesse mês de agosto. E agora eu vou dizer o que é que o relatório fala sobre isso. Simplesmente nada, zero. Zerinho mesmo. Não fala nada. Trazendo mais informações aqui sobre a quinta emissão, foi liquidada no dia 31/7, ou seja, no finalzinho do mês de julho. O fundo captou 262 milhões, ele já tinha falado isso no relatório passado, quase que dobrou o patrimônio, que passou para 590 milhões. Isso aí ele copiou e colou do relatório do mês passado. Ele também tinha falado dessa questão que tinha aumentado em mais 5 mil novos cotistas, passando para 27 mil, mais um copia e cola do relatório do mês passado. Ele fala que ao longo do mês de agosto, teve a alocação de recursos captados. Nos 15 primeiros dias, ele adquiriu 177 milhões em debêntures de 5 empresas. E fora ele já ter gasto esses 177 milhões, que deixou cerca de apenas 90 milhões, o fundo já tem, em ponto de bala, uma compra no mercado primário de uma debênture que vai ser emitida ainda dessa emissora Sul Concessões, que é uma empresa de saneamento, que ele vai investir praticamente o restante do capital, segundo está escrito aqui, que é uma concessionária que tem rating AA e com uma taxa de spread de 3% acima da NTNB, ou seja, uma taxa middle risk. E com isso eles devem concluir as alocações em apenas 45 dias após a liquidação dos recursos. E aqui a gente chega na tabela de sensibilidade do fundo. Mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você, afinal, meu amigo, você possui o bodão na sua carteira? Tá pensando em colocar o bodão na sua carteira? Aumentar a sua posição? Aproveitando esse momento que ele está descontado, esse raro momento que ele está descontado, porque normalmente, mesmo pagando pouco, ele ainda é um fundo que é muito querido e que sempre está trabalhando com ágio? Ou você está pensando mesmo em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você não gostou desse dividendo de 9 centavos e daquilo que eu falei no vídeo anterior? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, você está errado. Se inscreva agora é mesmo. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário, até mesmo ação? Se inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Assim que sair, você já assiste, porque assim ajuda no engajamento, e ajudando no engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas e a quantidade de views aumenta. E é exatamente a quantidade de views que me diz se eu devo ou não trazer um vídeo aqui do Bodão no próximo mês, ou seja, o relatório do mês de setembro, que pode ser um relatório muito interessante, porque deve trazer novidades dessa questão da alocação e também de um provável dividendo novo, quem sabe. Então, voltando aqui para a questão da leitura da tabela de sensibilidade. No momento, pessoal, o fundo está variando nessa faixa de 8,80 para 8,90. Então vamos considerar essa faixa mais alta de valor de cota de mercado. Então, atualmente, quem comprar o fundo nesse preço vai estar conseguindo ter um retorno, e é líquido, viu, pessoal? Aqui é a TIR líquida, ou seja, descontado a taxa de administração. Um retorno de IPCA mais 8,20, o que nos traz um spread em cima da NTNB de cerca de 2%. E claro, só lembrando sempre, quem faz uma aplicação na NTNB, do IPCA+, ele vai pagar, se deixar pelo menos 2 anos, na melhor das hipóteses, vai ter desconto de 15% de imposto de renda. E aqui é isento de imposto de renda. Então, você tem a vantagem de não pagar imposto de renda e ainda tem um spread de 2% acima. Ou seja, na combinação dessas duas coisas, é um retorno atualmente superior a 3% por ano em relação à NTNB. Então, é um retorno bem interessante comprando nesse preço atual. Chegamos aqui nesse gráfico que mostra os principais setores que o fundo investe. E eu não vou passar muito tempo aqui, até porque isso aqui vai mudar, porque vai ter essa alocação nova ainda que vai entrar nesse mês. E só no próximo mês ele deve trazer isso aqui atualizado, tendo uma redução aqui do percentual de caixa e aumento em algum desses setores aqui. Atualmente o fundo está no top 5 de setores. Primeiro, número 1, saneamento, 21%. E vai aumentar mais ainda, porque aquela nova alocação que ele vai fazer, que ele ainda não fez dos valores que o fundo tem em caixa, vai ser numa empresa do setor de saneamento. Então vai aumentar esse aqui. 21% de saneamento, 11% em energias renováveis, 11% em fibra, que eu creio que seja fibra ótica, 9% em transmissão de energia e
9% em rodovias. Esse aqui é o top 5 setores que o fundo investe. E atualmente o fundo contém 22 ativos de crédito, ou seja, basicamente 21 debêntures e 1 CRI. Chegamos aqui na carteira do fundo e a gente vê aqui nessa coluna o devedor. Aqui temos os códigos das debêntures. E o mais legal que eu gosto de mostrar para vocês é que com essa nova emissão, que o fundo praticamente dobrou de tamanho, ele diluiu muito as posições dele em alguns devedores que deviam muito. Por exemplo, essa regra 11, que pertence a R dos Grãos, ela era mais ou menos uns 12, 13% do fundo. E agora é apenas 8%. Essa Segab 11 também era mais ou menos uns 13, 14% do fundo. E agora é apenas 7,7%. E a MESP 11, da MES T1, era cerca de 15% ou até um pouquinho mais do fundo e agora está apenas 9%. Precisa reduzir mais? Precisa, mas já está no valor bem mais ok, porque como eu gosto de falar para vocês, para mim, o ideal é que seja 5%, mas até 8% é aceitável. Ou seja, esses dois que estavam fora do aceitável, estavam acima de 10%, agora está 8% e aqui está 7,7%. E aqui, que era 15%, era muito alto, agora apenas 9%. Aqui você vê os valores investidos em milhões, por exemplo, a regra 11 deve 47,7 milhões. A MESP 11, 53 milhões. E a Segab, 45 milhões. São os 3 maiores devedores aqui do fundo, por enquanto. A gente vê que aqui temos o patrimônio líquido investido em cada uma dessas debêntures. Aqui nessa coluna e nessa outra temos os seus indexadores e respectivas taxas. Aqui temos o valor total investido, né? Aqui temos os ratings. Você vê que a maioria tem rate, mas cerca de 20% da carteira do fundo atualmente não tem rate. Fora o caixa, que também não tem rate. Só que aqui ele já faz a previsão da compra nova que ele vai fazer daquela empresa, que ele coloca só como Sul. Ainda não tem o código. E a previsão é que ele vai comprar 59 milhões em debêntures, ou seja, vai se tornar o maior investimento, a maior debênture aqui no fundo. 10%, que já é um número ruim. Espero que depois ele dilua isso aqui, mas 10% tá naquele número ruim. Acima de 8 para mim é ruim. Agora, a grande vantagem é que a MESP até o momento ainda não conseguiu aquele famoso rating dela. Nos relatórios anteriores, passou o tempo todo dizendo que ela estava buscando, estava quase para sair, até hoje não saiu. Já está com mais de 6 meses que ela disse que vai sair, não sai. Enquanto isso, a Sul Concessões, essa debênture já começa com um AA, então já é um rating bom. E com isso ele vai continuar apenas com 34 milhões em caixa, cerca de 5,8% do patrimônio do fundo, e no total o fundo tem aqueles 591 milhões, 100% do patrimônio investido. A taxa seria, na média, IPCA mais 9,05. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Deixa aquele likezão, comente aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views desse vídeo, para novamente no mês que vem eu estarei trazendo mais uma leitura do relatório do mês de setembro, do mês de outubro. Então a gente vai ficando por aqui, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!